Senador Aníbal Diniz, eu agradeço a Vossa Excelência. Eu sei que o senador Tomás Correia vai presidir para que Vossa Excelência use a palavra em seguida, porque eu vou ter, senador Aníbal Diniz, que agora às 4h20 atendeu uma turma de 80 jovens estudantes da USP de São Paulo para falar um pouco da Comissão de Direitos Humanos e também eles estarão acompanhados de 7 professores daquela universidade. Mas eu quero dizer também, senhor presidente, que eu havia anunciado antes aqui do plenário que eu ia receber o representante de General Motors e de algumas montadoras, porque estávamos prevendo uma audiência pública já para a próxima terça-feira para discutir prováveis demissões nas montadoras. Mas conversei com o representante dos trabalhadores e das montadoras e ajustamos em entendimento que essa audiência será no dia 16 de outubro. Estaremos, então, aqui no Senado, na Comissão de Direitos Humanos, representantes do Ministério do Trabalho, das montadoras e das centrais sindicais, que serão todas convocadas para dialogarmos sobre esse anúncio feito de prováveis demissões nas montadoras entre o mês de dezembro e novembro. Quero também dizer, senhor presidente, que recebi, há pouco tempo atrás, na comissão, e pude retornar em tempo, o excelentíssimo senhor pastor Eliezer Correia de Souza, presidente da Convenção das Igrejas Independentes do Brasil, junto também com o pastor Getúlio Vargas, vieram me convidar para o centenário da CIB, Convenção de Igrejas Batistas do Brasil, que será realizado numa grande audiência pública, não é nem audiência pública, vai ser no plenário da Câmara, no dia 19 de outubro, numa sessão de homenagens. Estarão lá representantes e líderes de todo o Brasil. Hoje são 916 igrejas e 10 convenções, conforme o termo que eles usaram, em outros países. Fazendo esse rápido informe, senhor presidente, eu venho ao meu texto. Primeiro, dizer que, mais uma vez, Vossa Excelência estava presidindo, senador, num momento em que eu já falei desse tema e sei que o senador Álvaro Dias também se pronunciou sobre o mesmo tema, que é a situação do Aeros. Estamos muito preocupados com a situação do Aeros. Enfim, os sindicatos e o escritório do Dr. Maia, falo do escritório do Dr. Maia numa homenagem a ele. Ele já faleceu, ele foi o principal lutador na defesa dos aposentados e pensionistas do Aeros. Hoje, seus filhos, que atuam nesse escritório, continuam peleando e conseguiram uma decisão favorável no Tribunal Regional Federal. E esperamos, então, que a União proceda ao devido pagamento para esses cerca de 10 mil pessoas, correspondente à folha de pagamento mensal, em torno de 21 milhões de reais. É uma dívida do antigo governo, antes do governo Lula, mas que, uma vez, por decisão da Justiça, vai ter que ser mantido o pagamento, porque não houve a devida fiscalização na época. Eu recebi aqui um documento assinado pela Central Única dos Trabalhadores, pelo SNA, pelo APT, pela FENATEC, pela Graziela Baggio, pelo Celso, que são sindicalistas que cuidam dessa área junto ao Sindicato Nacional dos Aeronautas. Eu estou esperançoso que o governo vai cumprir a decisão, não vai protelar mais uma vez, porque eram até pouco tempo atrás, senador, 11 mil aposentados e pensionistas. Hoje são em torno de 10 mil, porque 1.000 já morreram e não receberam os seus vencimentos. Eu sempre dou o exemplo. Um comandante de um avião da Varig, por exemplo, se atualizássemos o salário, hoje ele estaria ganhando aposentado com a complementação que teria que ser feito pelo Fundo Aéreos, algo em torno de 12 a 13 mil. Sabe quanto ele ganha? Menos que um salário mínimo. Porque o fundo, por falta de fiscalização dos governantes da época,
não fez o dever de casa e o dinheiro acabou sendo desviado. Felizmente, a Justiça deu parecer favorável. Eu peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o documento que eu recebi da Central Única e das outras centrais e das entidades que apoiam o pagamento imediato. Por outro lado, senhor presidente, antes que eu me desloque para a Comissão de Direitos Humanos, eu quero fazer aqui uma pequena homenagem à juventude de São Leopoldo, município gaúcho. Eles comemoram, no mês de agosto, a Semana da Juventude no município, lá no meu Rio Grande. Na carta enviada, eles comentam que experimentaram diversas realidades, ou seja, o debate sobre a importância de avançarmos em políticas públicas para a juventude, debatendo, inclusive, como se deve se aplicar corretamente os recursos dos municípios. E, no caso, São Leopoldo, eles levaram as oficinas, debates e também foram para as escolas públicas. Eles relatam aqui também ter encontrado muita dificuldade nos encontros, mas, ao mesmo tempo, eles mesmos apontaram caminhos para as políticas públicas da juventude. Segundo a Diretoria Municipal da Juventude, existe um grande número de jovens que têm um profundo desejo de mudar de vida, porque a violência tem sido uma realidade constante. Eu devo conversar, senhor presidente? Pois não. Faço questão de que Vossa Excelência homenageie o nosso convidado. Queria só registrar, para a honra da casa, a presença em nossas galerias de estudantes de vários cursos da conceituada Universidade de São Paulo, da USP, que nos brindam aqui com a sua presença. Eu agradeço a presença de todos e devolvo a palavra a Vossa Excelência com pedido de desculpa. Eu estou acelerando aqui a minha fala por culpa de vocês, porque depois eu vou ter que recebê-los. Mas eu receberei com muito carinho, para ter certeza. O nosso encontro está marcado, se não me engano, para 16h30 na Comissão de Direitos Humanos, onde eu falarei um pouco do Senado e o trabalho daquela comissão, nessa política que eu entendo correta e adequada, de que o Congresso cumpra o seu dever com olhar sempre para as pessoas, defendendo causas e não coisas. Estarei lá esperando vocês. Mas, enfim, aqui eu falava da nossa juventude. Segundo a diretoria municipal, eles falam que um dos problemas é a violência. E quero também dizer que fiquei muito feliz com a carta que recebi desses jovens, que mostra todo o empenho em vencer as dificuldades impostas pela própria conjuntura. Eles dizem estar conscientes de que os programas que o governo federal e municipal apresentam nos últimos 8 anos ajudaram a diminuir as desigualdades, avançou na garantia de direito, mas eles entendem que fizemos muito, mas temos que fazer ainda muito mais. Ou melhor, não só os investimentos, mas também a participação juvenil e o compromisso do Estado com a juventude. Eles aqui fazem uma série de considerações, lembram, entre aspas, do tempo sombrio, porque, segundo eles, naquele tempo do chamado neoliberalismo, colocava as pessoas numa situação muito distante da realidade de cada jovem. Eles terminam a carta dizendo: nós, a Diretoria Municipal da Juventude Leopoldense, viemos pedir seu apoio, nobre senador, e de quem mais quiser se somar e se comprometer com a vida e a emancipação da juventude brasileira. E já aqui eles se referem que eu sou relator do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais. Dizem eles, apoio no sentido de dar cada vez mais visibilidade para a nossa pauta, não somente denunciando o fato de sermos a maioria das vítimas desse sistema, mas também afirmando que somos sujeitos de direitos e da nossa história. O Estatuto da Juventude é uma vitória, já foi aprovado na Câmara, agora está na mão dos senhores no Senado da República. Sabemos da sua participação nessa luta, contamos com Vossa Excelência, que é apenas mais uma batalha na grande guerra contra a opressão e na busca da justiça, da liberdade e da igualdade para todos. Na mesma linha, senhor presidente, que eu ainda tenho 11 minutos, eu quero falar um pouco da violência específica contra os jovens. O Brasil é o país do futuro, como a gente costuma dizer. Mas é bom refletir sobre a situação da nossa juventude. E, como eles dizem, nós não queremos ser somente o país do futuro, nós queremos ser também o país do presente. Crianças de hoje
homens de amanhã. Essa é uma frase que ouvimos desde a tenra idade. Mas estamos observando que muitas crianças não chegarão a tornar-se homens, porque a morte ceifa suas existências praticamente no começo da trajetória de suas vidas. É uma constatação triste, constrangedora e chocante. Há pouco tempo, deparamos-nos com uma matéria que nos chocou, publicada pela Folha Press, cujo início soa como um grito de alerta. Em 26 de março de 2010, quando o jovem Rafael Souza de Abreu, 16 anos, virou mais um número para pesquisadores de segurança pública. Nessa data, ele foi morto com 8 tiros, perto da casa de um amigo, em Santos, São Paulo. Segundo seu pai, o operador portuário José de Abreu, e a promotoria, o rapaz foi confundido com um ladrão de roupas e foi morto em represália a um furto que não cometeu, com 8 tiros a queima-roupa. Essa narrativa apenas serve para dar um exemplo, nesse contexto da matéria, que pretende retratar o estado de violência, principalmente contra adolescentes e jovens, que existe nos dias atuais. A matéria destaca que ele passou a ser mais um número, um dos 8.686 adolescentes e crianças assassinados nesse ano, número que aumentou 376% se pegarmos o parâmetro 1980-2012. Ou seja, nesses 32 anos, houve um crescimento de assassinato da nossa juventude de 372%. Os homicídios no total aumentaram 259%, o que demonstra que o crescimento é maior de mortes entre os jovens. Senhor presidente, os dados de fato chocam. Consta do Mapa da Violência 2012, Crianças e Adolescentes do Brasil, um estudo que analisa informações do Ministério da Saúde sobre causas da morte de brasileiros com idade entre 0 e 19 anos. Esse trabalho foi coordenado pelo sociólogo Júlio Jacob e apresenta conclusões que impressionam por evidenciarem que a violência atinge brasileiros da idade cada vez menor. Em 1980, os homicídios de jovens representavam mais de 11% do total de 2000. Em 2010, chegam a 43%. O coordenador do estudo afirma que esse aumento demonstra que criança e adolescente não constituem prioridades para o nosso país. Os estados campeões da violência são Alagoas, com uma taxa de 34,8 assassinatos de jovens por 100 mil habitantes. Espírito Santo, 33,8 por 100 mil habitantes. E Bahia, 23,8 por 100 mil habitantes. Já os estados com as menores taxas de violência contra os nossos jovens. Santa Catarina, olha a diferença, de 34,8, 6,4. São Paulo, 5,4. Piauí, do nosso Wellington Dias, que governou lá com muita sabedoria, é o menor índice, 3,6 mortes por 100 mil habitantes. De acordo com o sociólogo Júlio, vários fatores influenciaram o crescimento da violência em algumas regiões, com destaque para o interior dos homicídios. Isso se deve à melhor distribuição de renda. A população migrou e os governos não conseguem implantar políticas públicas em tempo hábil para atender o segmento social que entra nos municípios ou nos estados em questão. Ou seja, as pessoas vêm do interior, na esperança dos grandes centros, e encontram a morte e a violência. Por isso que a volta para o interior com estrutura para que a nossa juventude, e por isso eu insisto tanto nas escolas técnicas com qualidade, em todo o país, eu chego a dizer que o sonho seria termos pelo menos uma escola técnica em cada município do nosso país, e claro que nos grandes centros teríamos muito mais. Mas, enfim, senhor presidente, antes, a maior parte dos crimes ocorria somente nos grandes centros. Agora, está havendo também, à medida que a cidade vai crescendo, não precisa ser uma capital, o cinturão de miséria aumenta. E poderíamos lembrar aqui de algumas cidades que o cinturão de miséria aumenta, e só não vou citá-las
mas estamos aqui, eu discorro sobre elas por falta de tempo. Quando a cidade, embora não capital, mas é um grande centro, a esperança de uma nova vida faz com que a juventude venha para as cidades polos, ali se verifica também que a violência aumenta. Casos que antes apareciam como outras violências, nos dados oficiais passaram para a classificação de homicídios. É o que esclarece a antropóloga Alba Zaluar, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que se dedica a esse tema. Mas o que choca mesmo, senhor presidente, é ver que tantos jovens são mortos ainda no desabrochar de suas vidas, pois em idade muito tenra, o que poderia ser um amplo horizonte acaba transformando-se em uma linha de chegada para o fim do percurso da existência. Talvez o mais correto seja pensar-se em aperfeiçoamentos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, com uma forma de coibir atos cometidos dentro de certa expectativa de impunidade, protegidos que estão pela prerrogativa de menoridade e pela impossibilidade de serem tratados com uma lei mais adequada. Claro que aqui ninguém está pensando não em aumentar a idade mínima, ninguém está pensando nisso, mas aprimorar a legislação. O ECA foi instituído pela Lei 8.069, de 13 de julho de 90. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Portanto, essa lei existe há mais de 20 anos, ela tem que ser aprimorada. Senhor presidente, o ECA, com certeza, nós que atuamos em política de direitos humanos, o fizemos com muito carinho. Eu estava lá, senhor presidente. Eu não fui nem o autor nem o relator, mas ajudei no debate e na construção. Entendo que ele pode ser aprimorado. Entanto, houve, portanto, maior cuidado em relação à natureza diferenciada da faixa etária a que se destinava a lei. Atualmente, são apontados alguns caminhos que poderão mudar a redação original. Ainda são poucos estudos, é claro, no Brasil sobre o assunto, mas uma pesquisa realizada pelo Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para prevenção do delito e tratamento de delinquentes, ILANUT, realizada entre junho de 2000 e abril de 2001, abrangendo adolescentes acusados da prática de ato infracional de São Paulo, indicou que apenas 1,4% desses adolescentes eram acusados da prática de homicídio. Depois, com base em ocorrências havidas em 2004 e 2005, levantadas pelas políticas estaduais, a Secretaria de Segurança Pública elaborou uma estatística que revela o seguinte: jovens entre 18 e 24 anos foram os responsáveis por cerca de 40% dos homicídios dolosos ocorridos no país. Um outro dado: aproximadamente 11% do total de ocorrências foi de responsabilidade de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos. Aliás, as vítimas, em sua grande maioria, também são adolescentes. São jovens, crianças, o que deve ser motivo de grande preocupação de nós, que somos os legisladores. Senhor presidente, podemos realmente dar motivos de esperança, assim, aos brasileiros que dentro de pouco adentrarão ao mundo profissional e assumirão o futuro do país, se nos debruçarmos com a responsabilidade que o momento exige sobre esse tema. Os números apresentados escancaram o problema da violência entre os jovens. Portanto, consegue-se apontar, no máximo, alguma vinculação empírica difundida por muitos veículos de comunicação entre a insegurança e a delinquência juvenil. Daí surge a conclusão de que esse modelo repressor está falido e torna-se responsável pela produção de delinquentes cada vez mais agressivos, até porque o sistema carcerário brasileiro é uma vergonha. Sem querer aqui imitar aquele famoso comentarista de uma TV, mas o sistema carcerário brasileiro, quem tem o mínimo de noção de direitos humanos, sabe que o sistema carcerário brasileiro, o termo é esse, é um caso de polícia. Por mais que a gente tenha uma visão clara de que temos que punir os criminosos, nós não podemos botar 100 pessoas numa cela que cabe 10.
Aqui eles sairão dali. Se entrar como aprendiz, eles saem dali como profissional do crime. E a responsabilidade também, sim, é de todos nós. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, é importante esclarecer que o Brasil apresenta o segundo maior número de menores de 18 anos encarcerados. A prisão de adolescentes acaba produzindo um efeito contrário ao esperado, pois eles ficam ali revoltados e voltam a cometer crimes ainda maiores quando em liberdade. Deixando claro que nós não queremos que todos estejam presos. Nós queremos um sistema de recuperação, que é isso que nós temos que fazer com a nossa juventude. Revista de caráter nacional, no dia 25 de julho de 2012, traz um destaque de capa chamada para uma densa reportagem sobre a violência no país. Ali fala a perspectiva de uma queda generalizada dos assassinatos no Brasil, leva em conta fatores de natureza diversa. Há os consolidados e positivos, como o aumento da renda da população. Os não tão consolidados, mais desejáveis. E é isso que nós temos que avançar, inclusive, ainda mais, conforme aqui adendo à matéria, investindo ainda mais do que o presidente Lula e Dilma investiram no ensino técnico. Para terminar, senhor presidente, alguns estudiosos, como Cláudio Beato, coordenador do Centro de Estudo de Criminalidade da Universidade Federal de Minas, Túlio Camo, doutor em Ciência Política de São Paulo, Júlio Jacobi, organizador do Mapa da Violência, expressam a esperança do Brasil poder estampar no futuro, não muito distante, números decentes com o de um país desenvolvido. Os números do Mapa da Violência são chocantes, mas temos caminho, senhor presidente, para avançarmos para que esses números sejam transformados, hoje negativos, em números positivos. Dessa forma, só últimos dados, senhor presidente, as causas externas de morte nessa faixa etária são 43,3% das crianças e jovens são assassinadas, 27,2% morrem em acidente de transporte, 19,7% morrem em outros tipos de acidente. Mais de 90% do total das mortes de criança e adolescente ocorrem por causas externas e quase a metade dentre estas se dá por assassinatos. Triste realidade que podemos reverter. A nossa intenção com esse pronunciamento é chamar a atenção das autoridades responsáveis pelas políticas de proteção à infância e adolescente, que começa também com o combate às drogas lícitas e ilícitas, ou seja, o álcool e todos os outros componentes dessa máfia, que é uma máfia de quadrilhas montada no Brasil, que vivem da venda de drogas para a nossa juventude. E é bom lembrar, todos os pais me permitam aqui, que eu esses dias fiquei chocado, claro, eu não vou dar número nem dados, eu visitava lá no meu Rio Grande a casa de uns amigos meus, estavam lá diversos amigos, e estava com os filhos, quando eu vi um menino de 11 anos, um copo de uísque na mão, como se estivesse tomando guaraná. Claro que eu não estou citando o nome de ninguém aqui, mas os pais que não tiverem esse cuidado, eu quero alertar. O que começa com um copinho de uísque ou de cachaça, com 10, 12 anos, pode escrever o que eu estou dizendo. Ele vai chegar a um limite que ele vai entender que aquela droga não o satisfaz mais e ele vai para as chamadas drogas ilícitas e aí, para chegar ao crack, não vai demorar muito. Por isso eu faço essa minha fala muito mais num estado de alerta, de alguém que é presidente da Comissão de Direitos Humanos e recebe milhares de denúncias de todo o país contra, principalmente, drogas lícitas e ilícitas. As ilícitas são, nós sabemos todos, as drogas que lidam com o álcool. Era isso, obrigado, senhor presidente. Se Vossa Excelência puder publicar na íntegra, eu agradeço.